Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Vamos à Bíblia, vamos abri-la em 1 de Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. E o pastor dá continuidade ao tema A Guerra pela Verdade. Estamos falando como se deve proceder na casa de Deus. Vamos falar mais um pouco sobre isso aqui. Então, 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. E diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Oremos ao nosso Deus. Às vezes caio para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e agora nós queremos ouvir a tua voz através da palavra, porque muitas das vezes o Senhor fala conosco através de um hino, através de uma exortação que o pastor faz, como aconteceu ainda há pouco. O Senhor nos chamando a atenção para essa coisa de não amar apenas de boca, apenas de palavra, mas amar de fato e de verdade. Amar com atitudes, amar com obediência, amar com submissão aos teus mandamentos, às tuas ordenanças. Então fala ao teu povo nessa noite, fala às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu instrumento, como teu pastor, como teu servo. Dá-me a capacidade para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com verdade. Fala através de mim, Senhor Jesus Cristo, e que aquilo que o Senhor falar traga edificação para a igreja e traga glorificação para o teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós temos um hábito de dizermos assim, quando vamos ao templo: eu vou para a igreja. Onde é que você vai hoje? Vou para a igreja. Está indo para onde? Estou indo para a igreja. Na verdade, isso não é correto. É que ao longo do tempo a gente foi falando assim e se tradicionalizou dizer nós vamos à igreja. Mas na verdade, nós estamos indo ao templo. Isso aqui é o templo. Isso aqui não é a igreja. A igreja de Jesus Cristo, a igreja de Deus, ela não é feita
de tijolo, de cimento, de areia, de fios, de ventilador, de banheiro. Ela não é feita de 4 paredes e um teto. Não, isso aqui é o templo. É onde nós cultuamos a Deus. É onde a igreja se reúne. Porque a igreja, a casa de Deus, somos nós. Nós que fomos chamados por Deus das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que formamos a família de Deus. Então, nós já temos visto aqui que a igreja de Jesus não é uma instituição humana. A igreja não é de uma denominação. A igreja não é de um pastor. A igreja não é dos membros. A igreja é de quem? De Deus. Diga, de Deus. É muito importante entender isso, viu? Que a igreja não é uma instituição humana. Não foi uma coisa que o homem criou. A igreja é uma instituição divina. Ela pertence a Deus e por isso só Deus tem o direito de dizer, meu irmão, como é que aqueles que passam a fazer parte da igreja devem viver a sua vida diária. Como é que eles devem se comportar, como é que eles devem proceder no seu viver diário. Só Deus tem esse direito. Ninguém mais tem. Então, se você faz parte da igreja, se eu faço parte da igreja, Deus tem o direito de dizer, é assim, assim e assim que você tem que proceder. Então veja, Paulo passou instruções de Deus para Timóteo, que era um pastor de uma igreja em Éfeso, e Paulo mandou que Timóteo colocasse aquelas instruções de Deus em prática, e que ele ensinasse aos irmãos da igreja a terem o mesmo tipo de procedimento que ele, Timóteo, tinha. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Acompanhe a leitura aí. Ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, essas coisas o quê? O que ele vem ensinando, o que ele vem dizendo. Serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então eu disse hoje de manhã, se o pastor tem que advertir as pessoas sobre o falso evangelho que está sendo pregado aí na praça, você também tem a mesma obrigação. É obrigação sua fazer o mesmo. Às vezes as pessoas ficam indiferentes aí, não, isso é coisa para o pastor é que tem que fazer, o pastor é que tem que ir para a rádio. Não! Você tem que fazer isso na tua casa, com os teus vizinhos, com os teus amigos, dentro de um ônibus, a pessoa senta do teu lado, puxa um assunto, às vezes já é uma oportunidade que Deus está dando para você colocar isso em prática. Se o pastor, como nós vimos agora pela manhã, tem a obrigação de proclamar a verdade, de desmascarar o falso pastor, a falsa igreja, né? Olha, você também tem essa mesma obrigação. É sua obrigação a mesma coisa. O pastor tem o dever de se alimentar diariamente com a palavra, ler a Bíblia todos os dias, tem que ter uma hora para essa meditação, para essa coisa desse crescimento espiritual. Ele tem que viver por fé, ele tem que colocar em prática aquilo que ele ensina, pregar e viver. Você tem a mesma obrigação de se alimentar diariamente com a palavra. Eu perguntei hoje de manhã aqui, foi uma vergonha. Apenas 15 ou 16 pessoas levantaram a mão dizendo que leem a Bíblia todos os dias, né? Está fora do padrão de Deus. Então, nós vimos no culto de hoje de manhã algumas coisas que o pastor verdadeiro, legítimo, tem que fazer e que todos os que são de Deus, que todos os cristãos têm que fazer também. Nós vamos continuar agora nesse culto aqui da noite, conhecendo mais ordenanças de Deus, que deve estar presente tanto na vida do pastor, como na vida das ovelhas. Vamos continuar. Então veja só, aqui no versículo 13, estamos em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 11 em diante, perdão. Do versículo 11 fica melhor. Ele disse assim, continuando, né? Ordena e ensina estas coisas. Que coisa? Ele vai dizer agora. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor,
na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então veja só, se nós somos de Deus, todos nós temos a obrigação de ser padrão para o mundo. Tanto para aqueles que já fazem parte da igreja, como para aqueles que ainda não fazem parte da igreja. Você tem a obrigação de ser o modelo, você tem a obrigação de ser o padrão. E é muito importante essa coisa de padrão, de exemplo, de modelo, porque todos nós, temos poder. De alguma forma ou de outra você tem um poder. Por exemplo, você tem poder como pai sobre os teus filhos, como mãe você tem poder. Você tem poder, às vezes, no teu local de trabalho, você dirige pessoas, tem pessoas que estão debaixo da tua autoridade, debaixo do teu poder, debaixo da tua ordem. O pastor tem poder na igreja, né? Então todos nós temos poder, ou de uma forma ou de outra. Mas exatamente porque as pessoas não se preocupam com essa coisa de ser o exemplo, de ser o modelo, é que muitas das vezes elas têm o poder, mas elas não têm autoridade. Se você prestar atenção no que Deus está ensinando aqui, se você começar a colocar em prática o que Deus está te mostrando aqui, olha, isso vai gerar em você uma autoridade. Porque muita gente tem poder, mas não tem autoridade. E tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Por exemplo, uma diferença é que o poder, ele pode ser vendido, ele pode ser comprado, ele pode ser dado, ele pode ser tomado. Quando eu coloco um pastor para dirigir uma igreja, pastor Reginaldo, dirija a igreja lá de Recife, eu estou colocando o pastor Reginaldo num cargo de poder. Mas se amanhã ele não tiver um comportamento condizente com o pastor, se amanhã, por algum motivo, ele mostrar que ele não tem uma vocação de Deus, eu posso tirá-lo, não posso? Posso ou não posso? Perdeu o poder. Ele já não tem mais poder sobre a igreja. Tem muita gente hoje que ocupa cargos de poder no governo só porque fazem parte do partido do presidente da República, que é o PT. Então hoje tem poder. Às vezes não tem nem capacidade de estar naquele cargo, mas porque é do partido, aquela jogada política, colocou a pessoa lá no cargo de poder. Mas amanhã, se o partido do governo perder as eleições, aquela pessoa perde o poder. Agora, com a autoridade é diferente. A autoridade, irmãos, não pode ser comprada, não pode ser vendida, não pode ser dada, não pode ser tomada. Então uma pessoa, ela pode estar num cargo de poder e não ter autoridade. Um pai pode ter poder sobre os filhos, e tem, e não ter autoridade sobre os filhos. Um pastor, ele pode ter poder sobre a igreja e não ter autoridade sobre a igreja. Porque a pessoa que só tem poder, por exemplo, ela consegue que as pessoas façam aquilo que ela manda, mas ela consegue que as pessoas façam na base da força, na base da ameaça. Pastor que só tem poder, ele tem poder, ele é o pastor, ele foi colocado ali. Olha, faça isso ou eu tiro você do louvor. Faça aquilo ou eu suspendo você da igreja. Isso é o que você mais vê no mundo espiritual. Na família, o pai, a mãe, que tem poder, mas não tem autoridade. Meu filho, vem cá. Varra esse quintal aqui e joga o lixo lá no monturo. Se não, você leva uma surra. Você acha que o filho vai varrer o quintal para jogar o lixo ou não vai? Claro que vai. Senão você leva uma pisa. Senão você leva uma surra. Então isso é a pessoa que tem poder, mas não tem autoridade. Quem tem autoridade, irmãos, é completamente diferente. A pessoa que tem autoridade em qualquer área da vida, ela consegue que as pessoas façam aquilo que ela pede ou aquilo que ela manda como autoridade. E as pessoas fazem aquilo de boa vontade, fazem aquilo com prazer. As pessoas fazem aquilo com alegria, por causa daquilo que você representa para elas. Não porque você tem um poder nas mãos,
não porque você está ameaçando, não porque você está coagindo a pessoa, por causa daquilo que você é como pessoa. Porque a autoridade tem a ver com aquilo que você é como pessoa. A autoridade tem a ver com o teu caráter. A autoridade tem a ver com a influência que você exerce sobre os outros. Então é diferente, poder e autoridade. Então isso que eu estou te ensinando aqui, pela vontade soberana de Deus, vai ser bom para você como cristão, vai ser bom para você como pastor, vai ser bom para você como diácono, como pai, como filho, como mãe, como aluno, você que é um professor, você que tem alunos debaixo do teu poder, vai ser bom para você como engenheiro, como o pastor Eris, que é um engenheiro, tem um monte de gente que recebe ordem, que ele manda fazer as coisas. Olha, é uma tristeza a pessoa ter poder e não ter autoridade. Olha, é uma tragédia, viu? Então, se você prestar atenção nisso, você vai passar a ter poder e autoridade. Diga graças a Deus. Bom, então, o Espírito Santo diz: torna-te padrão dos fiéis. Padrão em quê, hein? Em tudo. Só que aqui, Paulo vai citar algumas coisas. Por exemplo, ele diz: na palavra, torna-te padrão na palavra. Aqui não é no sentido de manejar bem a Bíblia, não é isso. Porque sobre essa coisa de manejar bem a palavra, ele vai falar lá na frente, no versículo 13. Aqui diz respeito à tua maneira de falar. Isso aqui diz respeito às nossas conversações diárias. Isso aqui tem de respeito ao nosso linguajar, aos assuntos que nós abordamos, que nós falamos, que nós conversamos com as pessoas. A pessoa de Deus, o cristão, ele tem que ser uma pessoa espiritual na sua maneira de falar. O eleito de Deus tem que ser uma pessoa respeitosa. O eleito de Deus, o filho de Deus, tem que ter uma linguagem sadia. Não pode ser qualquer tipo de linguagem. O cristão verdadeiro não pode abrir a boca para falar coisas impuras, para ficar contando piadas imorais, piadas indecentes. Não pode ficar falando coisas pornográficas. Não pode ser uma pessoa que gera fofoca. Não pode falar coisas fúteis. Não pode, tem que ser padrão na palavra. A palavra do Filho de Deus tem que ser sempre uma palavra temperada com sal. Tem que ser sempre uma palavra que edifica. Sabe, que faz bem as pessoas ouvirem o que ele fala. Então, padrão na palavra. Como é ruim você chegar perto de uma pessoa, começa a conversar, aí palavrão, pornografia, piadas indecentes, assuntos fúteis, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É horrível, o cristão não pode ser assim. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos ser padrão no procedimento. Isso aqui abrange a conduta de qualquer pessoa de uma maneira geral, o comportamento, irmão. Aí eu pergunto: como é a tua conduta? Como é o teu comportamento, por exemplo, na igreja? Qual é a tua conduta como membro de uma igreja? No convívio com os irmãos, no convívio com o pastor. Qual é a tua conduta, qual é o teu comportamento lá no teu trabalho, na tua casa, no relacionamento com os teus vizinhos, no relacionamento com a tua parentela, com os teus amigos? Como é que é o teu comportamento na hora que você está num momento de lazer, na beira de uma praia, dentro de um cinema, jogando uma partida de futebol com os amigos, né? Assistindo um jogo num estádio? Como é que você procede? Como é que é o teu comportamento? Porque tem gente que acha que só tem que ter um bom comportamento no templo. Dentro do templo, né? Todo certinho, fala baixinho, aquela aparência de santo, só falta as asinhas para sair voando igual um anjo, dentro do templo. Acha que saiu do templo, é outra pessoa. Não é não. Olha, nunca esqueça
o que Paulo disse a Tito, né? Lá em Tito capítulo 1, versículo 16. Ele disse, olha, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras, o negam pela sua maneira de viver, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de crer, pela sua maneira de agir. É aquela pessoa que diz que é convertida, aquela pessoa que diz que nasceu de novo, aparenta ser uma pessoa espiritual, mas mente, passa cheque sem fundo, compra no comércio e não paga. No tocante a Deus, professa conhecer, diz que é convertida, diz que é de Deus. É aquele casal que acaba o culto, botou os pés ali fora do templo, já começa a quebrar o pau. Já começa a brigar, já começa a discutir. Enquanto estava dentro do templo, tudo certinho, tudo caladinho. Saiu dali para fora, já começa o quebra-pau. A pessoa diz que é convertida, né? Mas é um péssimo marido, é uma péssima esposa, é um péssimo pai, é uma péssima mãe, é um péssimo filho. Às vezes um avarento, violento. Avarento, apegado aos bens materiais, faz do dinheiro, faz dos bens materiais o seu próprio Deus. Olha, você sabe o que é uma pessoa estar dentro de um templo, se dizendo nascida de Deus, se dizendo convertida, se dizendo cheia do Espírito Santo, homem, e assediando tudo quanto é mulher que passa pela frente? Não pode ver um rabo de saia que o cara está dando em cima. Ou o contrário. A mulher que se diz de Deus, se diz convertida, se diz cheia do Espírito Santo, está dentro de um templo e não pode ver um homem, e ela fica se insinuando. Aqueles olhares maliciosos. E às vezes dizendo que é convertida. Olha, como eu já vi isso dentro da igreja, irmão. Eu já vi muita coisa. Gente se dizendo cristão, às vezes um homem casado, e dentro do templo se envolvendo com mulher casada. Mulher casada dentro do templo se envolvendo com um sujeito casado. Eu já vi isso. Então, o verdadeiro cristão tem que ser o padrão. Deus está dizendo aqui, tem que ser o exemplo. Onde quer que ele esteja, onde quer que ele vá, não importa onde. Tem que ser padrão, tem que ser exemplo. Uma conduta exemplar. Um procedimento impecável. Sabe? Em seguida, Paulo diz, para nós sermos padrão no amor. Pois é. Olha, ô palavrinha de 4 letras que todo mundo gosta de usar, mas que quase ninguém compreende o que é o amor. Todo mundo gosta de usar essa palavrinha amor aqui, ó, mas poucos compreendem o que é o amor. Então isso aqui, padrão no amor, abrange tanto o nosso amor ao próximo, como o nosso amor a Deus. Deixa eu abrir aqui, deixa eu sair um pouquinho aqui. Venha comigo em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Versículo 13. Porque, irmãos, na verdade, o amor é a comprovação da espiritualidade. Entenda, por favor, isso aqui. É a comprovação da espiritualidade. Por exemplo, se você é uma pessoa que deseja para o teu próximo aquilo que você deseja para você mesmo, se você é uma pessoa que serve ao próximo, mas serve com aquele desejo verdadeiro de ajudar o próximo, olha, isso já demonstra que você tem um certo grau de espiritualidade, já demonstra. Mas se você não tem esse sentimento de amor, não tem esse sentimento de servir ao próximo, de fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse a você, de servir com aquele sentimento de ajudar mesmo, olha, você não é uma pessoa espiritual. E se você não é uma pessoa espiritual, você também não é uma pessoa convertida. Não é mesmo. Então, vamos ler aqui o 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ou seja,
todos os idiomas que existam no planeta são língua dos homens e dos anjos. Se um anjo fosse dirigir a você aqui, ele vai falar no nordestinês. Né? Vai falar no português, estou brincando nordeste, porque nós temos no Brasil um país de dimensões continentais, cada região tem a sua linguagem, não é verdade? Né? É diferente, né? Você chegar para um gaúcho e disser, vou pegar o beco, você está falando chinês para ele. Aqui a gente entende o que é pegar o beco, é ir embora, vou sair de fininho, né? Pegou o beco, se mandou, foi embora. Então, se um anjo de Deus for falar com um filho de Deus que está lá na Inglaterra, vai falar no inglês, né? E por aí afora. Então, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Aí ele diz, o amor jamais acaba. Então é muito importante isso. Segura aí. Abra na primeira epístola de João. Vamos lá. 1 de João, capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha só. Eu disse que começa pelo nosso amor para com o próximo, depois do nosso amor para com Deus. Por quê? Porque ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque fazemos jejum, porque frequentamos um templo, porque ouvimos pregação do pastor. É isso? Não. Isso aí tem muita gente que não passou da morte para a vida, continua morto. Às vezes até filho do diabo que faz isso também. Vem ao templo, assiste, ouve, né? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte, permanece morto, não tem o Espírito Santo. Versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Você está vendo? Não pode ser um amor só de palavra. Esse amor piegas, que principalmente nós latinos damos tanto valor. Beijinho. Né? Ih, fulano chegou, nem me cumprimentou com um beijinho. É porque não me ama, não gosta de mim. Que história é essa? Às vezes o que está dando beijinho em você é exatamente o que não gosta. E te ilude com beijinho, te ilude com carinhos falsos, né? Então, o amor tem que ser um amor de atitudes. Eu tenho ensinado aqui na igreja, ensinei há pouco tempo atrás, quando eu falava do bom samaritano, que essa coisa de amar e servir ao próximo é ao mesmo tempo amar e servir a Deus. Você lembra o exemplo que eu mostrei aqui? Vou mostrar outra vez. Mateus, capítulo 25. Pastor, é a mesma coisa que amar e servir a Deus? É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, abriram a Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 34 em diante. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, os filhos, as ovelhas: vinde,
benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, esse amor cristão, que é um amor que o Espírito Santo gera em nossas vidas, ele vai produzir em você um espírito de generosidade, um espírito de bondade. O verdadeiro amor, irmão, olha, ele abafa a cobiça, ele abafa qualquer sentimento de crueldade, ele não permite que você seja uma pessoa indiferente com o sofrimento do outro. Nós vivemos num mundo onde as pessoas são indiferentes, né? Ninguém se preocupa mais com o sofrimento do próximo. É cada um por si. É o egoísmo prevalecendo. O amor cristão faz a pessoa se preocupar pelos problemas do próximo. Esse amor aqui faz a pessoa se sacrificar, mas voluntariamente, para ajudar o outro a encontrar a solução para os problemas que ele está enfrentando. Os problemas que ele está enfrentando na vida. Então veja, se você não ama aquele a quem você vê, como você amará aquele a quem você não vê? Impossível. Então, se eu não amo aquele que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? É impossível. O amor, irmãos, é que rege todas as coisas. Paulo diz: você pode falar milhares e milhares de línguas. Se isso não for para glorificar a Deus, ele diz, não vale nada, não tem valor nenhum. Você pode pregar muito bem, você pode evangelizar muito bem, você pode ter um conhecimento profundo de Deus, você pode ter fé, até para remover montanhas, você pode ser uma pessoa que ora, e a pessoa recebe o benefício, a pessoa é curada. Mas veja bem, se isso não for feito com um objetivo maior de ajudar o próximo, de ajudar as pessoas, Paulo diz, se não tiver amor, nada disso te aproveitará, nada disso vale, nada disso tem valor para Deus. Observe os milagres de Jesus Cristo. Todos os milagres que o Senhor Jesus operava, tinha como objetivo primeiro o quê? Ajudar as pessoas. Quase sempre, quando Jesus curava, Jesus o fazia, irmãos, para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento das pessoas. Quase sempre. Observe, veja os relatos. Vá lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Preste atenção nos milagres que ele fazia. Porque se não for assim, vai servir para glorificar o homem. E aí não tem nenhum valor para Deus. Para Deus não vale nada. Essas seitas que existem aí fora, elas fazem muita coisa, né? O sujeito lá tem um bom discurso, tem uma boa eloquência, né? Diz que ajuda as pessoas, que fazem isso, que fazem aquilo. Mas olha, eles fazem tudo o que fazem, mas só em benefício próprio. Só visando arrecadar dinheiro, só visando ter um resultado financeiro, visando atrair multidões. E quem é glorificado? Sempre o líder da seita. Todos os líderes de seita são glorificados, já notou? São endeusados. Quase não se fala de Jesus, se fala do líder. É por isso que são seita, não são igreja. Porque ali, nessas seitas, tudo não passa de um grande teatro. Tudo não passa de um grande comércio. Olha, o que se faz ali não serve, mas não serve mesmo para transformar ninguém espiritualmente.
não transforma a vida espiritual de ninguém. Aqui na igreja nós temos o bom samaritano. O pastor sempre fala, olha, não esqueça, quando vier à igreja, traga pelo menos 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, um pacotinho de macarrão, ou pelo menos uma latinha de sardinha. Se você puder trazer uma cesta básica, traga uma cesta básica. Agora tem uma coisa, se você traz o bom samaritano só visando a tua autoexaltação, ser exaltado pela igreja, as pessoas verem, as pessoas falarem bem de você, se você traz o bom samaritano só visando vanglória, ou você traz somente por um sentimento de dever, não, eu tenho o dever de fazer, eu tenho o dever de levar, eu vou levar, não tem valor nenhum, não vale nada. Se não foi por amor, não tem nenhum valor para Deus. Tem que trazer o bom samaritano, mas tem que trazer com aquele sentimento de amor, sabe? Aquela coisa que você faz, você traz, consciente de que aquilo que você está trazendo vai aliviar o sofrimento de alguém. Vai colocar comida na mesa de alguém que não tem. Vai socorrer alguém aflito. Vai socorrer um faminto. Se não trouxer com esse sentimento, querido, não vale nada. Que às vezes a pessoa traz só para se autoexaltar. Para todo mundo ver que está trazendo. Sabe? Não, eu vou trazer, eu vou levar lá um arroz, um feijão, porque é meu dever levar. Vou levar. Não. Assim não vale. Se não trouxer, meu irmão, com esse sentimento de amor, né? Olha, para Deus é a mesma coisa se você não tiver trazido. Agora quando você traz, puxa vida, eu vou levar esse feijão, vou levar esse arroz, mas eu tenho certeza que isso aqui vai ajudar uma pessoa que está numa situação pior do que a minha. Isso aqui, talvez, esse leite, talvez amanhã esteja dando comida para uma criança faminta. Aí você traz por amor, isso é trazer por amor. Amém? Mas ele diz aqui, deixa eu voltar lá em 1 Coríntios 13. Falar um pouquinho mais desse amor, né? Paulo diz, o amor é paciente. Quem ama é paciente com os erros de quem ama. Está sempre pronto a perdoar. Porque se não perdoa, não ama. Está mentindo. Ele diz, o amor é benigno. É aquela bondade que eu acabei de falar agora, sabe? Que faz a pessoa dar pão a quem tem fome, dar água a quem tem sede. É a pessoa que se dispõe, às vezes até para vender um bem que ela tem, para ajudar uma pessoa aflita, para ajudar uma pessoa que está numa situação difícil. O amor é benigno. Coisa difícil hoje, hein? Todo mundo quer ajudar todo mundo, desde que não tenha que se dispor de nada. Quer ajudar com palavras. Não, vai em frente, estou contigo. Pessoa passando necessidade, passando fome. Não, mas fica tranquilo, irmão, que eu vou orar hoje à noite por você, viu? Vou orar mesmo. Deus vai tirar você dessa situação. Mas é incapaz de meter a mão no bolso e socorrer a pessoa. É incapaz. Não tem valor nenhum. Depois ele diz, o amor não arde em ciúmes. Ciúmes, inveja, tudo é a mesma coisa. Irmãos, nada é mais degradante para o homem do que esse pecado aqui, o pecado do ciúme, o pecado da inveja. Nada tem maior poder de amargurar o espírito de uma pessoa. Nada tem poder maior de envenenar as relações pessoais. Seja numa família, seja entre amigos, seja entre membros de uma igreja, do que esse sentimento de ciúme, esse sentimento de inveja. Você quer ver uma coisa? Foi esse sentimento aqui de ciúmes, esse sentimento diabólico de inveja, que provocou o primeiro homicídio da história humana. O que é que despertou em Caim o desejo de matar o próprio irmão? Nós sabemos que ele era filho do diabo, sabemos disso, tudo bem. Mas alguma coisa despertou nele aquele sentimento diabólico de matar o próprio irmão. O que foi? Inveja. Viu que Deus se agradou do irmão, viu que Deus se agradou da oferta que o irmão trouxe, não se agradou dele nem a oferta que ele trouxe, se encheu de inveja, se encheu de ciúme, vou matar o meu irmão.
foi lá e matou o primeiro homicídio da história. Então, irmãos, olha, preste muita atenção nisso aqui. Quem ama com esse amor cristão não fica triste porque a outra pessoa possui mais dinheiro do que ele, possui mais bens materiais do que ele. Não fica triste porque a pessoa tem uma capacidade intelectual maior, ou porque a pessoa tem uma capacidade espiritual maior do que a dela. Pelo contrário, quem ama se regozija com a felicidade do outro, se regozija com o sucesso do outro, se regozija com a honra do outro, sabe? Ele sente alegria de ver o outro lá sendo bem sucedido, do outro sendo honrado, do outro, sabe, obtendo vitória na sua... Ele se regozija. O que acontece muitas das vezes dentro de uma família? Um começa a se dar bem, os outros começam a ficar com ciúme. Poxa, olha, você viu lá o teu irmão está se dando bem, ó. Recebeu um aumento, comprou um carro. Tá. Vá atrás que ele não está fazendo coisa errada. Olha só. O primeiro pensamento é de achar que o irmão está fazendo coisa errada. Sabe? Ao invés de ficar feliz, puxa, graças a Deus, que bênção, que maravilha, que bom que meu irmão está se dando bem. Isso acontece às vezes na igreja também, meu irmão. Dentro da igreja acontecem essas coisas aqui. Mas ele diz: o amor não se ufana, não se orgulha, nem daquilo que possui, nem daquilo que é. Sabe aquele orgulho que afronta os outros? Entende? Aquele orgulho que afronta as outras pessoas, humilha as outras pessoas. Eu tenho curso superior, você não tem. Entendeu? Eu tenho um diploma, você não sabe nem assinar o nome. Eu sou o chefe, está pensando o quê? Você sabe quem está falando? Não pode ocupar um carguinho de poder, já começa a ter orgulho e querer humilhar os outros. A querer ser melhor do que os outros. É assim ou não é assim? Você sabe uma palavrinha de 2 letras, um pronome na verdade, que é mais egoísta? Qual é a palavra mais egoísta de 2 letras? Eu. Olha, evite, meu irmão, esse negócio de eu faço, eu aquilo outro. E tem uma outra de 3 letras que, olha, não pode fazer parte do nosso vocabulário. Ego. Como as pessoas gostam de massagear o próprio ego, né? Por favor, evite isso, viu? Tira isso aí. Continuando. O amor não se ensoberbece, não deixa a pessoa ser arrogante, não deixa a pessoa andar de nariz empinado, não deixa a pessoa não querer ser ajudado pelos outros na hora das necessidades. Isso é soberba. Tem gente que é soberbo. Às vezes está precisando de ajuda, mas não aceita ser ajudado. Não aceita ser ajudado pelos outros. Quer dizer, o amor não se ensoberbece, irmão, isso é soberba. Por que não quer ser ajudado? Não, para eu não dever favor a ninguém, eu não gosto de dever de favor a ninguém. Olha que soberba. Eu quero ser sempre superior, eu quero estar sempre numa condição de superioridade, nunca devi nada a ninguém, nunca ninguém estendeu a mão para mim. Se for para eu estender para os outros ficarem me devendo, eu quero. Agora eu receber ajuda, isso é soberba, isso é do diabo, isso é contrário a Deus. Isso é contrário a Deus. Como é que uma pessoa que é assim pode dizer que tem Deus? Não tem Deus. Continuando. O amor não se conduz inconvenientemente. Quer dizer, uma pessoa que ama, ela não pode ser uma pessoa rude, ela não é uma pessoa grosseira, não pode ser uma pessoa que faz malcriação para os outros, não pode ser uma pessoa bruta. Não se conduz inconvenientemente. Que coisa horrível é você ver uma pessoa rude, bruta, estúpida, né? Uma pessoa que é assim não tem amor nenhum, meu irmão. Amor nenhum na vida dela. Paulo diz: o amor
não procura seus próprios interesses, não é egoísta, está sempre procurando o bem do próximo. Outra palavrinha que a gente tem que... Essa a gente tem que cultivar, 3 letras. Ao invés do eu, nós. Use sempre essa palavra, nós ganhamos, nós conquistamos, nós vamos fazer, nunca eu. O amor não se exaspera. Tremendo isso aqui. A pessoa não se irrita facilmente. A pessoa não se amargura diante das ofensas que alguém lhe faz. Sabe? Se eu amo, mesmo que aquela pessoa me ofenda, eu não fico amargurado. Porque eu tenho tanto amor por ela, que a ofensa dela não vai me deixar amargurado. Não vai me irritar com facilidade. Não vai me tirar do sério com facilidade. Não vai fazer com que eu devolva na mesma moeda. Isso é se ama. O amor não se exaspera. Viu? Mas ele disse mais. O amor não se ressente do mal. Olha, no texto grego original, essa expressão não se ressente do mal significa não guarda registro das ofensas. Não guarda registro das ofensas. Irmãos, preste atenção nisso. Olhe, perdoar é você apagar e não lembrar mais. Como Deus fez conosco. Deus pegou todos os nossos pecados, as nossas ofensas, e jogou no mar do esquecimento. E disse, dos teus pecados não me lembrarei mais. Amém, irmãos? Uma pessoa que fica guardando o registro de ofensa. Tem esposa que às vezes foi ofendida por um marido alguma época, o marido fez alguma coisa errada. 30 anos depois ela está falando a mesma coisa. Você pensa que eu esqueci, é? Basta qualquer coisinha. Você pensa que eu esqueci? Não esqueci não. Eu vou morrer lembrando o que você fez. E depois diz que perdoa, depois diz que é convertido, depois diz que tem o Espírito Santo. Está aqui, ó. O amor não se ressente do mal. Diga graças a Deus por isso. Ele continua. O amor não se alegra com a injustiça. Quer dizer, não se alegra com o pecado do outro, com o erro que o outro cometeu. Tem gente que se alegra com a queda do próximo, com a fraqueza do outro, sente prazer naquilo. Às vezes até aproveita a queda para exaltar uma suposta retidão, né? Já viu quando alguém cai, alguém erra? Tem sempre gente, olha como é que é possível, e porque não sei o quê, para querer exaltar como se fosse o suprassumo da retidão. Olha, a pessoa que diz assim, olhe, eu estou horrorizado com o que fulano fez. Ah, não pode, uma pessoa de Deus não pode fazer isso. Isso é se regozijar com o mal, irmão. Isso é se regozijar com o mal. Por que você está horrorizado? Por quê? Eu não fico horrorizado com nada. Eu, pelo contrário, eu fico cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Uma pessoa de Deus não pode fazer isso. Por que não pode? Basta relaxar na vida espiritual e é capaz de fazer isso e muito mais. Você quer ver uma coisa? Abraão era de Deus ou não era de Deus? Errou feio. Chegou no Egito, irmão, facilitou para que Faraó ficasse com a mulher dele para ganhar dinheiro em troca. Claro, foi no início da caminhada dele. Lá na frente se tornou um exemplo maravilhoso. Mas errou. Quem é que não erra? Quem é que não falha? Davi era de Deus ou não era de Deus? Era? Eu acho que nenhum de nós aqui, eu vou falar de mim. Eu não serviria nem para amarrar as sandálias de Davi. Tamanha a grandeza desse homem. Errou feio. Os maiores salmos da Bíblia foram de autoria desse homem aqui, ó. Um homem segundo o coração de Deus.
Errou feio, mas era de Deus. E Pedro? Era de Deus ou não era de Deus? Era. Errou feio, negou Jesus. E Salomão? Nós lemos aqui os provérbios de Salomão, os livros que Salomão escreveu, ensinamentos maravilhosos. Esse homem cometeu erros grosseiros. Esse homem cometeu erros terríveis na vida de Deus. Então Paulo disse, olha, quem está de pé, cuide para que não caia. O outro cometeu o erro, cuidado, viu? Se você não tomar cuidado, você pode cometer a mesma coisa ou pior. Então essa coisa, eu estou horrorizado. Eu não estou horrorizado com nada. Errou feio, vamos tomar providência. Eu estou com pena da pessoa, estou sentindo dó do que ela fez. Tomara que ela se conserte, tomara que ela se levante, tomara que eu possa ajudá-la de alguma maneira. Se fugir disso, é se regozijar com o mal. Como as pessoas se regozijam com o mal, né? Bom, e ele diz que o amor se regozija com a verdade. Tremendo, né? Tem uma coisa que a gente precisa aprender, que é o seguinte. A Bíblia diz que o amor cobre multidões de pecados. Você sabe o que é isso? O amor cobre multidões de pecados. Alguém aqui sabe explicar isso? Onde é que está isso, pastor? 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Quando eu fazia parte da seita universal, o líder da seita dizia assim, o amor cobre multidões de pecados. Quanto mais você ama, mais vai apagando os seus pecados diante de Deus. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais os seus pecados vão sendo apagados, vão sendo cobertos. Deus não vai levando... que coisa, hein? Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Deixa eu explicar. Olha, o amor... ele causa em você uma motivação de ocultar o pecado do outro e não de espalhar o pecado do outro. Quando você ama, o que normalmente as pessoas fazem? Quando o outro peca, ela tem uma motivação de espalhar para todo mundo. Parece que fica com a língua coçando, meu irmão, para contar para um, para contar para outro, fica numa impaciência. É assim ou não é assim? Então, se você ama, você tem uma motivação de ocultar o pecado do outro. Agora, se não há amor, há o quê? Ódio. E onde há ódio, há malícia. E a malícia vai criando na pessoa um desejo grande de destruir a reputação do outro. Toda pessoa maliciosa é assim. Ela tem um desejo grande, não é pequeno não, de destruir a reputação do outro. E tem gente que faz isso de uma maneira tão bem feita, que ela ainda quer mostrar, aparentar ser uma pessoa espiritual. Irmão, vem cá, olha só. Eu vou contar o que fulano fez, mas vou contar para você orar por ele, viu? Né? Vai contar para você orar por ele? Não, você vai contar para criar fofoca. Você vai contar para destruir a reputação do outro. Porque se não fosse isso, você não contava. Você dizia, ora por fulano. Acabou a história. Não precisa dizer, não precisa entrar em detalhe, não precisa explicar o que a pessoa fez. Então eu quero mostrar como é que nós devemos cobrir os pecados dos outros. Não é ser cúmplice do pecado, é diferente. É diferente, vamos entender isso aqui. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Versículo 20 em diante. Ok? Todos encontraram? É o primeiro livro da Bíblia, é fácil, né? Então eu vou ler, do versículo 20 em diante. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, a plantação de uvas, né? Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã,
pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Preste atenção aqui. Isso aqui mostra que a maneira como as pessoas reagem ao pecado do outro, ao erro do outro, indica o tipo de caráter que ela tem. Se ela tem um caráter de Deus ou se ela tem um caráter do diabo. Preste atenção. Preste atenção. É por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de se prevenir dos filhos do diabo, porque não sabe nem identificar um filho do diabo. A maneira como a pessoa reage ao erro de alguém, ao pecado de alguém, à fraqueza de alguém, vai mostrar que tipo de caráter ela tem. Se ela tem o caráter de Deus, se ela tem o caráter do diabo. Cã, esse filho aqui de Noé, era filho da perdição. Era da descendência de Caim. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quando veio o dilúvio, a terra foi povoada através dos 3. Sem deu origem a quem? A quem? Aos judeus, os semitas. Jafé foi para a Europa, os estrangeiros, né? E Cã deu origem a quem? A essas nações diabólicas aí. Todas aquelas nações, na época dele, Filisteu, Jebuseu, não sei o que, não sei o que, não sei o que, que está hoje aí, árabe, pererei, parará, parará, tudo é descendência de Cã. Cã era filho do diabo, era semente da perdição. Então, Noé estava lá, homem bom, justo, reto, plantou uma vinha, produziu um vinho gostoso, e deve ter dado uma bobeira e passou dos limites. Porque Deus não proíbe que você beba um copo de vinho. Você pode beber na hora do almoço, até faz bem à saúde. Aquilo que a Bíblia já dizia 2000 anos atrás, a ciência veio descobrir agora. Que um copo de vinho tinto, todos os dias nas refeições, faz bem à saúde. Previne um monte de doenças, de enfermidades. Então Deus não proíbe não, pode beber um copo de vinho. Pastor, eu não gosto de vinho, eu gosto de uma cerveja. Está gravando aí essa... Sai na rádio, aí acabam comigo. Olha, o pastor da Cristo é Vida incentiva o povo a beber, não é isso. Não é isso. Mas se você tiver vontade de tomar um copo, tome um copo, qual o problema? Qual o problema que há? Nenhuma. Você sabe, Jesus era convidado, ia aos almoços, que era um homem sociável. Você sabe qual era a fama que os inimigos dele fizeram dele? Glutão e bebedor de vinho. Ele bebia vinho. O que a Bíblia condena é a embriaguez. Isso a Bíblia condena. Mas Noé deve ter tomado uns vinhos além da conta e, embriagou-se, entrou dentro da tenda e dormiu nu, se deitou nu dentro da tenda. Aí vai o filho dele, Cã. Entra na tenda. Primeira coisa, não deveria ter entrado na tenda. Quarto é lugar de privacidade. Antes de entrar no meu quarto, tem que bater na porta. Seja meu filho. Posso entrar, papai? Ele sabe como é que eu estou? Eu sei como é que você está? Não. Então, no primeiro erro, já não devia ter entrado. Mas tudo bem, foi lá, abriu a tenda e viu o pai dele, Noé, bêbado. Viu o pai deitado nu dentro da tenda. O que esse sujeito aqui poderia ter feito? Ele poderia ter visto que o pai dele bebeu um vinhozinho além da conta, que o pai dele entrou na tenda, se deitou, deve ter tirado a roupa, nem vestiu outra, deitou-se nu. E ele poderia ter visto tudo isso, pegava um lençol, cobria a nudez do pai e não comentava aquele incidente. Foi um incidente isso aqui. Mas ao invés disso, parece que o cara até se divertiu com a cena. Primeira coisa que ele faz foi sair correndo para contar aos outros irmãos.
Vem ver, olha, o papai bebeu além da conta. Ele está nu, deve ter até incentivado os irmãos a ir olhar. Vai olhar que cena, o velho nu em cima da cama, meu irmão. Vai lá dar uma olhada, deve ter sido... Não tem gente que faz isso? Tem ou não tem? Tem. Cã, da descendência de Caim. Essa atitude mostrou que esse sujeito aqui tinha um caráter diabólico, tinha um caráter maligno. Os outros irmãos dele agiram de uma forma completamente diferente. Os outros irmãos dele, ao invés de rirem, porque isso era uma cena humilhante, ao invés de acharem graça, ao invés de saírem contando para mais outras pessoas, olha, eles demonstraram amor pelo pai. Os dois seguraram uma capa, um lençol grande, colocaram sobre os ombros e entraram na tenda de costa, olhando para outro lugar. Está chegando perto? Tá. A cama está deitada aqui? Tá. Cobre o velho. Quero nem ver meu pai nu. Isso foi um incidente. Cobriu e saiu. Está aqui. Está vendo? Isso é que significa o amor cobre multidões de pecado. Quem ama não sente prazer de expor o erro do outro. Pelo contrário, ele sente vontade de encobrir. Ele não quer denegrir a pessoa, ele não quer prejudicar o outro. Você sabe o que é que mais se faz na chamada igreja evangélica? É descobrir pecados. Como eu tenho coberto pecados? Porque eu amo. Quantas vezes as pessoas erram, às vezes erros terríveis. Sabe? Fica só comigo. Só eu sei. Ninguém sabe. Eu não comento com ninguém, não comento com a minha mulher, não comento com meu filho, comento com ninguém. Fica só para mim. Porque eu sei que se eu falar, eu vou destruir a reputação da pessoa. Eu não quero isso. Eu quero que ela se levante. Eu quero que ela se recupere. Eu quero que ela dê a volta por cima. Às vezes, quando é coisas graves no ministério, eu tenho 2, 3 pessoas da minha confiança absoluta que eu chamo e digo, olha, eu quero que vocês tomem consciência disso aqui, porque se amanhã tiver um problema maior, vocês são testemunha de que a pessoa já fez aqui atrás. Mas são pessoas que têm o mesmo espírito que eu tenho, que têm o mesmo amor que eu tenho. Jamais vão abrir a boca, jamais vão falar para ninguém. E aí eu reparto só com elas, 2 ou 3. Porque às vezes na igreja é assim. O sujeito faz uma coisa terrível, diabólica. Você ajuda, você cobre o pecado, você quer que a pessoa se levante e ela não muda. Chega lá na frente e faz pior. E às vezes até sai da igreja. E quando alguém pergunta, por que você saiu? Porque aquela igreja não presta. E começa a botar dúvida na cabeça dos outros. Aí como eu já cansei de levar pancada dessa maneira, aí eu conto, porque é o seguinte, se você não tiver 2, 3 pessoas que saibam, na hora que ela aprontar uma maior e sair, e você contar, o que é que as pessoas normalmente dizem? Quem garante que isso é verdade o que o pastor está dizendo? Está dizendo agora, depois que o outro está falando mal da igreja. Por que nunca disse antes? Nunca disse antes porque o pastor ama, e ele tem que cobrir o pecado das pessoas. Entenderam isso? Entendeu, irmão? Diga graças a Deus. Bom, para terminar, lá em Timóteo, vamos voltar lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ele diz para que nós sejamos padrão, né? Na fé. No procedimento, no amor, na fé. O que é que significa isso, pastor? Fiéis na confiança em Deus, na confiança na palavra, na confiança nas promessas. Quem é fiel a Deus, irmão, não crê em santo, não crê em imagem, não crê em trabalho de macumba, não crê em corrente de libertação, nessa história de sal ungido, de vela. Ele crê somente em Deus e na sua palavra. Ele confia só em Deus, ele confia no que está escrito, ele confia nas promessas, ele confia no poder de Deus.
Você tem que ser padrão nisso. Amém? E para terminar, ele disse: padrão na pureza. Como isso aqui é importante? Porque nós vivemos num mundo perverso. Nós vivemos numa sociedade cheia de impurezas sexuais. Nós somos tentados todo dia, toda hora, a mergulhar nesse mar de lama de impureza que a sociedade está mergulhada. Você é tentado, eu sou tentado. Todo dia. Através de televisão, através de rádio, através de jornal, através de música, no meio da rua. Nós somos tentados toda hora a fazer as mesmas impurezas que eles fazem lá fora. Então o pastor, e começa pelo pastor, ele tem que olhar para as mulheres da igreja com pureza. Paulo disse: olha, as mais idosas, olhe para elas como se fosse sua mãe. As mais novas, como se fosse sua irmã. Isso é pureza. E com toda a pureza. Pastor não pode olhar para as mulheres com olhos maliciosos. Sabe? Não pode. A mesma coisa você. Você não pode ter olhar malicioso. Se você é homem, não olhe para as irmãs da igreja com olhar de malícia. Tem homem que dá nojo. Sabe o que é nojo? E às vezes eu percebo. É um ou dois, sabe? E eu fico na cola. Fico mesmo. E o sujeito parece que percebe, que fica me olhando de rabo de olho assim. Como quem diz: pastor vê tudo que eu vejo. A moça passa e o sujeito fica assim, ó. Você nota a malícia no olhar. Está devorando a moça com os olhos. Cabra sem vergonha. Mas é assim ou não é assim? É ou não é? Mas por outro lado, tem mulheres que também não é fácil não, viu? Provoca os homens. Bota um decote aqui, ó. Pra que uma mulher usa um decote para ficar aparecendo essa borda dos seios aqui? Pra que é isso? Você acha que é pra quê? Pra seduzir os homens. Pra atrair o homem. Sabe? Pra tentar o homem. Por que uma moça usa um vestido transparente? Que você olha e vê a marca da calcinha. Pra que é isso? Pra que usa uma saia curta? Às vezes senta no banco da igreja e ainda cruza a perna assim. Aí você vê até Quauá, o último planeta descoberto. Pra que é isso? Quer dizer, isso é uma pessoa que não tem pureza, que não é pura. A pessoa que é pura, sabe, ela é recatada, ela não se torna vulgar. Nós vivemos numa sociedade onde a vulgaridade tomou conta. É por isso que as mulheres hoje não têm valor nenhum para os homens. Por isso que eu vejo um monte de moça aí, o homem não quer mais casar, hoje a coisa mais difícil do mundo é encontrar um rapaz que queira compromisso. É verdade. Se ele vê a maneira devassa que elas vivem, quer compromisso com o quê? Moça que troca de namorado como troca de blusa. Essa semana eu assisti a uma matéria na televisão. Foram fazer uma matéria das baladas, como é nas noitadas. E a moça dizendo: eu gosto de ir pra balada, mas eu gosto de balada que eu beijo logo uns 10 da noite. Ô coisa nojenta. Beijar 10 na noite, beijar um, ela tem que ter muito cuidado. Cuidado com quem beija. Isso pra mim é... Tem hora que eu tenho que refrear minha língua, sabe? Né? Porque há 30 anos atrás, uma moça que se dissesse isso, ela era chamada de... Isso que você pensou.
Exatamente essa palavra que vem na tua cabeça. Exatamente isso. Hoje virou devassidão. Virou devassidão. Amém? Então, padrão na pureza, na maneira de vestir, na maneira de sentar. Sabe? Uma mulher tem que sentar com elegância. Não tem nada melhor do que uma mulher elegante. Olha, as moças da igreja, não se iludam. O homem não gosta de ver a mulher despida, já mostrando. Não, o homem gosta de uma mulher vestida, para que ele depois possa ver o que é que tem dentro. Já viu antes? Perdeu toda a graça, perdeu todo o encanto, querido. O homem gosta de uma mulher bem trajada, bem vestida, bem produzida, com decência, com elegância. Uma mulher que anda com elegância. É bonito uma mulher andando com elegância, né? E aquelas que andam assim? Ô, coisa feia, meu irmão. Toda malemanhada, né? Sei lá, esse palavrão aí que você falou. É assim. Amém? Então veja. Passou a fazer parte da igreja de Jesus, foi chamado por Deus, nasceu de novo, tem o Espírito Santo, é nova criatura. Deus está dizendo: está aqui a sua maneira de proceder a partir de hoje. Por isso que eu venho dizendo a vocês, por favor, comprem essas mensagens, ouçam 5, 6, 10 vezes, até isso ficar entranhado na tua mente e no teu espírito. Porque se ouvir só aqui, daqui a meia hora você não lembra mais nada. Isso aqui é para ouvir várias vezes, ouvir, até isso ficar entranhado dentro de você, sabe? Aí a coisa funciona. Vocês não têm feito isso. Vocês não têm comprado as mensagens. Vocês estão se satisfazendo só em ouvir na hora. Se daqui a meia hora perguntar, nem lembra o que Deus falou nessa noite. Então comprem. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé, em nome de Jesus.